Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Fundeb, o seu município está habilitado para a complementação VAAT 2025? O Tesouro Nacional e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, divulgaram uma nova prévia dos entes inabilitados a receber a complementação VAAT do Fundeb em 2025. Segundo a última lista atualizada pelo SICONF, 252 entes federativos estaduais e municipais não estão habilitados. A Lei de Regulamentação do Fundeb estipula que somente são habilitados a receber a complementação VAAT os entes que disponibilizarem informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme o artigo 163-A da Constituição Federal e o artigo 38 da Lei do Fundeb. O preenchimento e envio dos dados orçamentários, contábeis e fiscais pelo ente não é uma exigência nova do Fundeb. Esses atos já são previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, os dados em questão já deveriam estar precisos na base de dados do Tesouro Nacional, sendo informações públicas e disponíveis para uso pela administração pública, organizações de controle social e a população em geral. Em uma análise prévia realizada em 22 de julho de 2024, foi identificado que 252 entes da Federação estão com ausência ou inconsistência de informações relativas ao exercício de 2023. Sem medidas saneadoras dessas pendências, esses entes não se habilitarão à complementação VAAT em 2025. Vale ressaltar que os estados, o Distrito Federal e os municípios são responsáveis pela exatidão das informações encaminhadas ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, o SICONF. A análise prévia é apenas uma indicação de pendência, que poderá ou não ser confirmada na análise definitiva. A ausência de um ente na lista anexa não garante sua habilitação. A análise definitiva dos habilitados será realizada na data base de 31 de agosto do exercício posterior ao exercício a que se referem os dados enviados. O especialista em orçamento César Lima esclarece o que vai acontecer caso os gestores municipais não consigam a habilitação. Caso os municípios não consigam regularizar a sua situação junto ao SICONF, que é o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, eles, ainda que tenham esse direito, não receberão a complementação do Fundeb referente ao VAAT, que é o valor anual por aluno total mínimo. É importante salientar que a habilitação é apenas um pré-requisito para que as informações do VAAT sejam apuradas, não sendo garantia de recebimento da complementação VAAT. Caso seu município esteja na lista dos inabilitados, ainda é possível regularizar a situação até 31 de agosto de 2024. Para conferir a lista atualizada no SICONF, acesse o link disponível em portalconvênios.com. Emendas parlamentares. Pequenos municípios lideram ranking de verba por habitante. Um fenômeno recente na distribuição de verbas públicas tem colocado pequenos municípios brasileiros na liderança do ranking de recursos por habitante, quando o assunto é o envio de emendas parlamentares. De acordo com uma análise da Folha de São Paulo, o sistema de emendas parlamentares está gerando distorções na destinação de recursos por parlamentares, favorecendo desproporcionalmente os municípios menores. A reportagem da Folha destaca que a alocação de emendas parlamentares, que é o mecanismo tradicionalmente utilizado para que deputados e senadores destinem recursos do orçamento federal a projetos específicos, tem resultado em disparidades na divisão desses recursos que chegam a valores de R$ 2.013 por habitante, como é o caso de Mar Vermelho, na zona da Mata de Alagoas. Essas emendas, frequentemente direcionadas a cidades com menor população, acabam fazendo com que essas cidades recebam uma quantia de recursos por habitante muito superior à média nacional. O cenário preocupa os gestores dos municípios maiores em um contexto de austeridade fiscal e de grandes necessidades. Embora tenham mais habitantes e, portanto, maiores demandas, essas prefeituras estão recebendo menos verba per capita para aplicar em saúde, educação e infraestrutura.
A distribuição desigual de recursos levanta questões sobre a equidade e a eficiência na aplicação do dinheiro público. Segundo a Folha, um exemplo emblemático é o município de Pintadas, na Bahia, que com uma população de aproximadamente 11 mil habitantes, recebeu mais de 10 milhões de reais em emendas parlamentares, resultando em uma média de quase R$ 1.000 por habitante. Em contraste, cidades maiores como Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo recebem valores muito menores quando calculados per capita, apesar de suas necessidades serem mais complexas e onerosas. Além de Pintadas, outros municípios pequenos também se destacam no recebimento de verbas por habitante. A cidade de Muquém de São Francisco, na Bahia, com cerca de 12 mil habitantes, recebeu aproximadamente R$ 8 milhões, o que resulta em uma média de mais de R$ 650 por habitante. Especialistas apontam que a situação é fruto de uma combinação de fatores políticos e estruturais. Parlamentares muitas vezes preferem direcionar recursos para cidades menores onde têm maior influência eleitoral, buscando maximizar seus dividendos políticos. Além disso, a ausência de critérios transparentes para a alocação de emendas, como as especiais, conhecidas como emendas PIX, que dispensam o trâmite padrão de contratação por convênios, perpetua as disparidades entre os entes da federação. A situação tem gerado debates no Congresso Nacional. Alguns parlamentares defendem a manutenção do sistema atual, argumentando que ele permite uma maior capilaridade dos investimentos públicos, alcançando áreas que de outra forma poderiam ser negligenciadas. Por outro lado, há aqueles que defendem uma reforma no sistema de distribuição das emendas, propondo a criação de critérios mais justos para a alocação desses recursos. Eles sugerem que a alocação das verbas seja baseada em indicadores socioeconômicos e nas reais necessidades dos municípios. No entanto, essa pauta enfrentou obstáculos na Câmara e no Senado, pois há pouco interesse político em modificar o status quo das emendas neste momento. Até agora, o governo federal empenhou cerca de 33,4 bilhões de reais em emendas parlamentares, dos quais 7,7 bilhões referem-se às chamadas emendas PIX, recursos que são transferidos diretamente para as contas das prefeituras, podendo ser utilizados tanto para custeio quanto para investimentos nos municípios, sem a necessidade de assinatura de convênios ou contratos de repasse. Superfaturamento em show. Prefeito de Santa Bárbara do Tugurio e empresas são alvos de ação civil pública. O Ministério Público de Minas Gerais, o MPMG, ingressou com uma ação civil pública contra o prefeito de Santa Bárbara do Tugurio e a empresa J Music Editora e Produções Artísticas, acusando-os de improbidade administrativa devido a um superfaturamento na contratação do show da cantora Joelma, realizado durante a 36ª Festa da Banana em outubro de 2022. A investigação conduzida pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Barbacena, Minas Gerais, revelou que a Prefeitura contratou a apresentação da cantora por R$ 265 mil através de dispensa de licitação, valor muito acima do cobrado pela cantora em eventos similares de cidades da região. Uma perícia da Central de Apoio Técnico do MPMG indicou que o valor médio do cachê para shows semelhantes na mesma época era de R$ 191.200. Como exemplo, o município de Rio Piracicaba pagou R$ 160 mil pelo mesmo show, enquanto o presidente Bernardes desembolsou R$ 135 mil. Para chegar à conclusão de que o show em Santa Bárbara do Tugurio estava superfaturado, a perícia considerou não apenas o período do evento, mas também fatores como a duração da apresentação e a localização do município. Após essas análises, determinou-se que o valor justo pelo show deveria ser de R$ 120 mil, o que revela um sobrepreço na contratação da artista de R$ 145 mil, que atualizado para números de 2024 chega a R$ 156.401. O promotor de justiça Vinícius de Souza Chaves declarou que, ao ajustarem valor desproporcional para o cachê do show realizado em Santa Bárbara do Tugurio, os requeridos causaram claro e evidente prejuízo aos cofres do município e, por isso, devem ser responsabilizados. A ação movida pelo MPMG solicita que os acusados sejam condenados a ressarcir o valor de R$ 156.401 ao erário, além de pagar uma multa civil equivalente ao dano causado. O inquérito pede também a proibição dos envolvidos contratarem com o poder público ou receberem benefícios fiscais ou creditícios de qualquer natureza por até 12 anos.
No caso específico do prefeito, por se tratar de gestor em cargo público, a ação requer sua destituição do cargo e a suspensão de seus direitos políticos por até 12 anos. Este caso traz à tona a necessidade de maior rigor e transparência na administração pública, e especialmente em eventos culturais, onde a prática de dispensa de licitação pode abrir brechas para irregularidades. O acompanhamento e a fiscalização por parte de órgãos competentes, como o MP-MG, são essenciais para garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma adequada e em benefício da população. A reportagem do Portal Convênios tentou contato com a assessoria do prefeito de Santa Bárbara do Tuguri, em Minas Gerais, e com a empresa J Music Editora e Produções Artísticas para obter um posicionamento sobre as acusações de superfaturamento, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. 5G, mais 506 cidades podem receber sinal em agosto. A partir da próxima segunda-feira, 5 de agosto, as operadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz poderão solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, entidade vinculada ao Ministério das Comunicações, o licenciamento e ativação de estações de 5G nesta faixa em mais 506 municípios. A liberação da faixa não significa que as redes do 5G serão instaladas de imediato nas localidades. A instalação depende do planejamento individual de cada prestadora. A informação foi divulgada na terça-feira, 30 de julho, após reunião do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz, o GASP. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, afirmou que a implantação do 5G está avançando a passos largos e o Ministério está se esforçando ao máximo para conseguir antecipar os prazos previstos no leilão. Ele lembrou que o sinal já está disponível em todas as capitais e a missão é levá-lo até as pequenas cidades para que toda a população brasileira possa usufruir dos benefícios desse serviço. Ao todo, são 19 unidades da federação contempladas, com todos os municípios liberados. Com essa liberação, serão 4.808 os municípios com a faixa de 3,5 GHz disponível para utilização por estações do 5G, nos quais vivem aproximadamente 197 milhões de brasileiros, o que corresponde a pouco mais de 92% da população do Brasil. Para facilitar o acompanhamento pela sociedade, o GASP disponibiliza painel de dados apresentando os municípios em que a faixa de 3,5 GHz já se encontra liberada, e também o planejamento aprovado pelo grupo para as próximas liberações. Os municípios com a faixa já liberada, as cidades, os bairros e a quantidade de estações licenciadas do 5G Standalone na faixa de 3,5 GHz, bem como os aparelhos celulares certificados para uso do 5G, podem ser consultados nos dashboards disponibilizados no painel de dados da Anatel. O link para acesso a esses dados, bem como a lista dos 506 municípios liberados em agosto, podem ser acessados em portalconvênios.com. A decisão tomada pelo GASP na terça segue diretrizes do edital do 5G e abrange municípios em que a entidade administradora de faixa, a EAF, já iniciou a migração da recepção do sinal de televisão aberta. Quem recebe as transmissões pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências com o 5G. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, podem solicitar o kit gratuito para a adaptação do equipamento a SIGA antenado, nome fantasia da EAF. Mais informações podem ser obtidas no site sigaantenado.com.br. O GASP deliberou ainda que a EAF realize a redistribuição gratuita dos kits das antenas parabólicas na banda KU à população que perdeu ou ficou com o kit sem funcionamento devido às chuvas no Rio Grande do Sul. Mais de 3,35 milhões de kits de recepção de TV aberta na banda KU já foram instalados e há a capacidade de instalar cerca de 10 mil kits por dia. TCU avalia riscos de plataformas eletrônicas privadas em licitações. O Tribunal de Contas da União, o TCU, durante a sessão plenária de quarta-feira, 31 de julho, realizou uma avaliação sobre o uso de plataformas eletrônicas privadas de licitações por entes subnacionais. O objetivo do levantamento é monitorar a adoção da nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133 de 2021, por órgãos e instituições.
A conclusão aponta que atualmente não há uma fiscalização e controle suficiente sobre essas plataformas para gerar a lisura que se espera dos processos, o que pode gerar riscos ao interesse público. Segundo o levantamento, o uso dessas plataformas privadas movimentou aproximadamente 113 bilhões de reais e envolveu 160 mil compras e itens entre janeiro e maio de 2024. Esses dados foram obtidos a partir do Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, representando 69% do total de valores registrados no portal. No mesmo período, 120 plataformas forneceram informações para o PNCP, que conta com um total de 217 sistemas integrados e habilitados para o envio de dados. Em seu voto, o ministro relator Benjamin Zinler destacou que o mercado de plataformas eletrônicas de licitação é amplamente dominado por empresas privadas, que oferecem sistemas mais flexíveis e inovadores. No entanto, esses sistemas também apresentam custos e riscos associados. Zinler afirmou que a remuneração dessas plataformas, geralmente por meio de taxas, pode impactar a competitividade e a economicidade das licitações. O TCU identificou riscos e informações relacionados ao ambiente mercadológico da contratação, à arquitetura do sistema e às regras de contratação, incluindo a integração com o PNCP. Em relação ao ambiente mercadológico, 8 a cada 10 licitações realizadas por entes subnacionais com população superior a 20 mil habitantes são processadas por meio de portais privados. O levantamento aponta ainda que a maioria das contratações das plataformas se deu por dispensas e inexigibilidades de licitação. Outro ponto de destaque é em relação ao ambiente normativo e regulatório. No cenário atual, não há qualquer tipo de certificação ou parametrização para as operações dessas plataformas, além da aderência e integração ao PNCP. Para o relator, a ausência de regulamentação específica sobre o tema gera insegurança jurídica. Além disso, as divergências nos procedimentos, a segurança das informações e a arquitetura dos sistemas também são pontos de atenção devido ao risco de vazamento de dados e manipulação de propostas. A conclusão será encaminhada aos tribunais de contas dos estados e municípios para auxiliar os órgãos a agirem de forma mais concreta e objetiva na orientação sobre as melhores práticas de contratação. O TCU vai realizar levantamento de auditoria sobre o uso de plataformas privadas eletrônicas de licitação pelas empresas estatais federais, pelos entes do Sistema S e pelos conselhos profissionais. A unidade técnica do TCU responsável pelo levantamento foi a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, a AUD Contratações, vinculada à Secretaria de Controle Externo da Função Jurisdicional. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!